essa é uma mesa de memórias, né? Aqui tem gerações. Eu aqui estou, né? Porque essas duas aqui são gerações, é a juventude da pesquisa histórica e do feminismo. Eu sou. Menina que está ali, a Marli? A Liliana é uma mulher que tem a pesquisa uma pesquisa extremamente significativa sobre essas questões. E é uma contemporânea. Eu, ela, Lincoln, eu sou a geração 1964. Então, vocês já perceberam pelo sotaque, né? Embora eu moro no Rio há desde 1970, eu sou paraibana. Uma paraibana meia louca, porque eu nasci na margem do São Francisco. Mas sou neta de paraibano e filha de paraibano e de mãe pernambucana. Né? Então, me criei em Campina Grande. Então, o testemunho do que aconteceu em 64, assim como Marli, eu fico até encabulada de falar disso na frente da Marli, que eu trabalho com história econômica. Então, esse livro Mulheres e Poder não toca em questões que estão em debate hoje em dia, hoje nessa mesa, porque você vai trabalhar com as mulheres que fizeram a marcha por Deus pela liberdade, as mulheres que vão para a luta armada, e aí e eu fiz um capítulo do livro sobre o Brasil, que não está nesse, mas é um livro argentino, chamado Queridas Camaradas. Eu escrevi um capítulo sobre as comunistas brasileiras. Então e como eu entrei no partido em 1961, ainda de menor, eu sou uma testemunha dos acontecimentos que vão desembocar no golpe militar de 1º de abril de 1964. Não tem nada de golpe em 31 de março. Né? Só porque era o dia da mentira, o dia 1º de abril, naquela época era muito famoso, então os militares trocaram a data para as vésperas, dizendo que o cerco começou na madrugada, na noite de 31 de março. Mas quem viveu na época sabe que foi no dia 1º de abril que tudo aconteceu. Então nós vamos, como eu estava como debatedora, quer dizer, discutir essas questões que vão do pessoal meu e da história que eu levanto, desde que o Partido Comunista foi fundado em 1922, até a cisão, a grande cisão, que é a cisão não sei se é a grande, mas de 1962, quando vão surgir dois partidos, o PCdoB e o PCB, e depois você vai ter a ramificação, aqui não, aqui pela direita, as mulheres que vêm com Deus vêm com o estandarte divino para defender a ordem, né, do país, e as insurretas, as insurretas que também vêm, que são na raiz comunistas, né? Não sei, talvez, mas é essa raiz. Então vamos ouvir o que a nova geração diz, depois a gente pode complementar, porque a gente pode fazer uma grande avaliação no final. Vocês vão ver que todas essas mulheres, as comunistas, as da luta armada e as que defenderam a ordem, são todas mulheres figurantes nos palcos da história da década de 60. Né? Os feminismos não tinham ainda ressurgido como eles vão explodir na década de 70. Tá? Vamos começar então com a Janaína falando das mulheres que botaram o estandarte de Deus na frente. Obrigada, Ivete. Boa noite. Queria começar parabenizando a Travessa, Ana Cláudia e a Lívia pela iniciativa do ciclo. Eu não pude acompanhar tudo, mas enfim, acompanhei às vezes de perto, às vezes de longe. Muito bacana, parabéns, é um prazer, uma honra fazer parte desse debate, uma honra estar aqui com a Ivete, com a Maria Cláudia. Eu vou falar não pelas mulheres da direita, mas sobre as mulheres. Eu falei, eu estou sendo muito sincera.
perder a piada. Então, vou falar um pouco sobre uma pesquisa que eu fiz já faz um tempo. Foi a pesquisa do meu mestrado, que eu defendi em 2008 e publiquei em 2009. Então, quer dizer, me dei conta que já faz 10 anos e é um pouco assustador assim, perceber como que ela se mantém na pauta, né? Então, como que faz muito sentido falar desse tema hoje, né? E, bom, falar um pouco qual era a ideia, qual era a proposta, né? Um pouco o itinerário da pesquisa e os objetivos da pesquisa. É uma pesquisa sobre o meu objeto de estudo é a Campanha da Mulher pela Democracia, a CANDE, que foi uma associação feminina criada aqui em Ipanema em 1962, e que militou, depois eu vou falar mais detidamente um pouco sobre o grupo, que militou até o início dos anos 70 em favor do que elas chamavam de uma democracia fortalecida. Elas eram, em geral, elas eram católicas, elas eram donas de casa e elas eram profundamente anticomunistas. Na época que eu comecei esse trabalho, a minha proposta era estudar grupos da sociedade que apoiaram abertamente a ditadura. Tentar entender o que levou determinados grupos a apoiarem o golpe e depois a ditadura que se constituiu. Além disso, era importante para mim também, na época eu consegui fazer algumas entrevistas, enfim, trabalhar um pouco com a memória que esse grupo constituía no momento, depois da ditadura, sobre a sua militância. E é importante dizer que assim, eu fiz o meu trabalho em 2006 e 2007, então eu entrevistei essas mulheres nesse momento e no final eu queria voltar e falar um pouco sobre a questão da memória que elas construíam, sobre o passado, que eu acho muito importante, no final dessa semana o presidente reatualizou esse tema da memória sobre a ditadura, e aí eu acho que é interessante refletir um pouco sobre como 13, 12 anos atrás, essas mulheres que apoiaram abertamente a ditadura em 64 reconstruíram a sua relação com esse passado. Mas, enfim, e aí, querendo estudar grupos que apoiaram a ditadura, eu acabei escolhendo a CANDE como o grupo principal, o único, na verdade, grupo com que eu trabalhei, por uma série de questões. Confesso a vocês que a minha questão principal não era, se tornou depois de algum tempo, mas não era o fato de ser um grupo de mulheres, não. O que me fez optar pela CANDE foi que era um grupo que começou a atuar antes de 64, aliás, assim, a atuação mais forte foi até 65, então elas participaram muito da campanha de desestabilização do governo Jango, e também porque eram elas que estavam à frente do que talvez tenha sido, acho que foi a maior manifestação a favor da intervenção militar que houve no Brasil, que foram as marchas da família com Deus pela Liberdade. E a CANDE, depois foram aparecendo outros núcleos da CANDE em várias outras cidades do interior do Rio e de outros estados, em Minas, em Santa Catarina. Mas esse núcleo com o qual eu trabalhei foi o núcleo fundador, aqui de Ipanema. Foram elas que realmente estavam à frente da marcha aqui do Rio, que estava prevista já desde que aconteceu a marcha de São Paulo, em 19 de março. A marcha daqui estava prevista para acontecer no dia 2 de abril. E aí, com o golpe, a marcha da família aqui virou a marcha da vitória e foi a marcha que teve a maior mobilização, o maior número de pessoas na rua. Na época, os jornais falavam em 1 milhão de pessoas, 500 mil em São Paulo, na primeira, e 1 milhão aqui. Eu acho que tem um certo exagero, mas
800 mil, 700 mil pessoas, talvez, não seja exagerado dizer. E também, além, né, do fato de elas terem começado a atuar antes do golpe, terem tido essa atuação importante em 64, elas continuaram atuando, elas continuaram, embora não com a mesma intensidade do começo, mas elas continuaram atuando, inclusive diferente da maioria dos grupos femininos que apareceram nesse momento, até o início dos anos 70. Então isso me permitiria analisar um pouco a trajetória de um grupo que apoiou o golpe e a ditadura abertamente por um período um pouco mais longo. Essas foram as razões da minha escolha pela Cande. Agora eu queria me concentrar também um pouco na questão do modelo de feminilidade que elas representaram, né? Como eu disse, não foi a questão que me levou ao objeto, mas que se transformou muito importante para entender que a atuação daquelas mulheres, né, daquele grupo, não era igual à atuação de qualquer grupo de apoio ao regime, embora fizesse parte de uma frente mais ampla de apoio ao golpe e à ditadura. Mas antes eu queria contextualizar um pouco mais essa atuação feminina, né, porque eu disse para vocês que a Cande aparece, surge em Ipanema em 62, mas ela é o primeiro grupo feminino que aparece nos anos 60. Antes dela, em 61, aliás, antes, né, disso, nos anos 50, você tem alguns grupos atuantes, né, mas no início dos anos 60 isso vira entre 61 e 64, um número bastante expressivo de grupos desse tipo aparecem, é um fenômeno interessante. Então o primeiro grupo ali nos anos 60 que se organiza é a União Cívica Feminina de São Paulo. Essa atuou um pouco mais do que a Cande, porque quando eu fui entrevistar algumas senhoras da UCF lá em São Paulo, em 2007, elas me explicaram que o grupo ainda existia. Eu não sei se elas continuaram ativas depois de 2007, se elas ainda existem, mas até 2007 o grupo existia, obviamente que com um tipo de atuação bastante diferente daquele que originou, né, esses grupos, mas ainda existia. Então a fundação da UCF em São Paulo, vem a fundação da Cande aqui no Rio, e aí depois vai ter uma série de associações desse tipo, por exemplo, em Porto Alegre, em Recife, em Fortaleza, em Belo Horizonte, outros tantos no interior do país, né? A UCF fez um trabalho de criação de núcleos no interior. A Cande também fez um trabalho menos intenso, mas ajudou a criação de grupos que inclusive levavam o nome de Cande em outras cidades, né? Petrópolis, Araxá, Juiz de Fora, Florianópolis, enfim. E aqui no Rio também começaram, Niterói, né, que era a capital do estado do Rio de Janeiro, e aqui na cidade, né, Guanabara, também começaram a aparecer uma série de outros núcleos para além de Ipanema. Rocinha, Santo Cristo, Tijuca, Ilha do Governador, enfim, a ação vai se disseminando. E o que faz essas mulheres saírem de casa? Né? Porque aí entra o que eu falo, que não foi o que me levou até a Cande, mas que foi o que se tornou muito importante na atuação da Cande. Pensar assim, bom, essas mulheres, elas vão para a rua, elas se apresentam publicamente como mães, como esposas, como donas de casa. Elas são, em geral, elas são donas de casa, elas não trabalham. Quando elas trabalham, elas são, em geral, professoras, né, que é uma profissão que tinha uma carga muito ligada, né, a uma ideia de feminino, uma profissão feminina, né, por excelência, ensinar, cuidar, enfim. E elas, então, quando elas vão para a rua, a maior parte delas, em 62, 64, elas já têm mais de 40 anos. Muitas já são avós, já tem bem mais de 40 anos, inclusive a presidente, é o caso da presidente da associação. Então elas se colocam publicamente dessa forma. Elas são mães, elas são esposas e elas estão preocupadas com os destinos do país. E o que é essa preocupação? Bom, é a ameaça comunista. É a ameaça comunista que vai destruir
a igreja, que vai destruir a família, que vai destruir a pátria. Então, elas saem de casa, que é o lugar preferencial de atuação delas, e vão a público defender esses valores. São valores fundamentais na vida dessas mulheres, né? A vida dessas, elas são profundamente religiosas. A CAND é fundada dentro da igreja da Paróquia de Nossa Senhora da Paz. Então, bom, as instituições que dão sentido à vida delas são exatamente essas: a igreja, a família e a pátria. E eram essas três instituições que elas viam correndo o risco de serem destruídas pelo comunismo. Então elas saem de casa e elas sempre dizem isso, né? A gente sai com o aval dos nossos maridos para lutar pela família, para lutar pela religião. E isso faz com que a saída delas seja necessariamente uma saída temporária. Elas não, por exemplo, elas não vão se lançar depois como deputadas, vereadoras, não, elas são mães, né? Elas estão temporariamente fora desse lugar, mas o lugar delas é o lar. É muito interessante porque em 64, logo depois no Dia das Mães, né, o Globo tinha, desde 54, um prêmio que era o Prêmio Mãe do Ano, em associação com a Câmara de Dirigentes Logistas da cidade. Então, todo ano, desde 54, eles ofereciam esse prêmio Mãe do Ano. Né? Vocês podem supor que as mulheres que ganhavam representavam um determinado ideal de mulher, né? Que era a mulher, enfim, casada, que tinha filhos, né? Era um modelo bem tradicional. Em 64, quem ganhou o prêmio de Mãe do Ano foi, pela primeira vez, ele teve um sentido político muito claro, né? Foi a presidente da CAND. E é muito interessante porque eles fazem uma entrevista com ela, né? Ela fala da importância das mulheres estarem atentas. Em 64 foi muito forte a construção de um discurso que não foi elaborado pelas mulheres, mas que atribuiu às mães, atribuiu às mulheres e às marchas da família não só o sucesso da intervenção, mas o próprio chamado à intervenção militar. Então toda a reportagem lá sobre a Mãe do Ano ia nesse sentido, de que as mulheres que fizeram a revolução entre aspas, por favor. Mas enfim, e é muito interessante porque eles entrevistam uma das amigas da presidente da CAND, que se chamava Amélia, Dona Amélia, é verdade. Mas, enfim, ela entrevista uma das amigas dela e ela diz assim: eu aposto que a Melinha está muito ansiosa para isso tudo acabar e ela poder voltar para casa, para o seu marido, para o seu lar, para os seus interesses. Ou seja, é uma atuação temporária. Né? Elas vão colocar ao mesmo tempo faz parte, é uma atuação evidentemente política, tá? Elas são profundamente, embora elas se digam apolíticas, né? Por exemplo, em 62 elas fazem campanha pelos candidatos que elas chamam democráticos, que são majoritariamente udenistas, e elas são muitíssimo lacerdistas. Embora elas vão largar o Carlos Lacerda em 65 pelo Castelo Branco. Nós somos muito castelistas e quando vem o AI-2 e os dois rompem definitivamente, elas ficam com o castelo, né? Elas ficam com a revolução e defendendo a necessidade do aprofundamento da revolução. Então elas têm uma atuação política, embora elas sempre se definam como apolíticas, porque elas são mães, né? E é uma atuação que vai ter um sentido, elas estão sempre defendendo o aprofundamento do regime, mas que vai ser muito forte até 65. 65 até 68, esse espaço da política vai diminuindo e vai ganhando muito espaço os trabalhos filantrópicos. Por exemplo, o núcleo da Rocinha, ele é fundado mais tardiamente e já está mais nesse espírito da filantropia. Elas sempre defendem que seja temporário. Então, assim, né, não sei se eu já falei muito
falei 15. Ó, que bom. Mas, enfim, né, elas, é curioso, é muito interessante, porque não tem, elas que tiveram, né, e se constroem um discurso em torno delas durante a ditadura, falando sobre a importância da ação delas para consolidar o golpe, né, elas vão perdendo um certo espaço depois de 68. Elas, por exemplo, tinham muito espaço nos jornais da grande imprensa aqui do Rio de Janeiro, principalmente no Globo. A reunião de fundação, quando elas têm a primeira atuação pública, né, porque a reunião de fundação é aqui na Nossa Senhora da Paz, mas depois elas têm um ato público de criação efetiva do grupo, que é na sede do Globo. Então elas têm muito espaço ali, que é enorme, entre 62 e 65. Depois vai diminuindo, e elas acabam meio sem saber muito bem quando acaba, né? Na minha pesquisa eu encontrei alguns documentos que iam até 74, mas nada muito bom, aqui acabou e por que acabou, isso não tem. E é interessante pensar, né, trabalhando muito com isso, né, depois eu fiz uma pesquisa posterior sobre as comemorações dos 150 anos de independência, que foi a pesquisa do meu doutorado, e aí quando eu comecei essa pesquisa, eu falei, bom, eu ver os documentos e a correspondência lá da festa, eu falei assim, nossa, eu vou encontrar essas mulheres aqui o tempo inteiro de novo, né? E curiosamente elas não estão lá. O que me deixou ver assim, bom, mas por quê? Né? O auge da popularidade da ditadura, uma festa cívica, né, que elas sempre defendiam, e elas não aparecem muito ali. Uma ideia, uma hipótese que eu ainda estou trabalhando em torno dela, a ditadura, né, ela promoveu um processo de modernização nesse país, conservador, mas ela promoveu um processo de modernização. É muito interessante porque tem uma pesquisa do Ibope, 72, que perguntavam para as mulheres que mulheres elas gostariam de ser, e davam algumas opções. A maioria das mulheres responderam que não queria ser nenhuma daquelas, mas a mais votada foi a Regina Duarte, que na época foi namoradinha do Brasil, que na época era protagonista de Selva de Pedra, grande sucesso e tudo. E é curioso porque nessa novela ela era uma mocinha que não era muito típica. Ela fugia do marido e se apaixonava por outro, fingia a própria morte. Ela não era uma mulher. No fundo, o que ela queria era casar e ter filhos, mas as circunstâncias levavam ela a transgredir. Bom, enfim, né, um tipo, essa coisa da namoradinha do Brasil, enfim, é muito a cara desse tipo de modernização que a ditadura engendra. O que me faz pensar, essas mulheres da Cândida, elas foram muito importantes ali em 64, para o tipo de consenso que a ditadura precisava construir em 64. Depois, elas deixam de ter a cara do Brasil, que se modernizava, ainda que de forma conservadora, mas ali elas já não apareciam mais. No final dos anos 70, as únicas vezes que a gente vai encontrar a Cândida nos jornais são muito, bom, às vezes nas colunas sociais, mas em geral são piadas curtas e rápidas e chacotas, né, falando da futilidade, falando do arcaísmo desse tipo de militância. É o feminismo tal que chegou. Mas isso tem problema porque, na verdade, assim, a gente continua, acho que tem uma tendência que ainda existe da gente tratar a militância feminina de direita dessa forma, né, como não espontânea, como manipulada pelos maridos, como manipulada pelos pais, enfim, né, pelos homens. E eu acho que isso é um problema porque a gente acaba não levando esse tipo de militância a sério, e a gente precisa entender, a gente precisa compreender, né, o que essas mulheres querem, o que elas pensam, porque afinal de contas, se reivindicar e se apresentar como mães é muito forte, e a leitura, obviamente, que elas fazem disso é uma leitura conservadora,
acho que é muito importante a gente refletir sobre isso, pensando que, né, para além dessa questão da manipulação da militância feminina de direita pelos homens. Muitas vezes elas reivindicam isso, né? Meu marido permitiu, né? Elas participavam de congressos anticomunistas no mundo inteiro. E elas diziam, eu fui porque meu marido deixou. Aí teve um que aconteceu em um lugar muito longe, não me lembro mais onde. E aí uma delas disse, eu não fui porque meu marido não deixou, né? E também não, do outro lado do mundo não dava. Mas enfim, para concluir, eu falei que, né, no começo eu falei que queria falar um pouco da memória, vou falar bem rapidinho, porque quando eu fui entrevistá-las, eu confesso que eu não consegui entrevistar muitas, por uma série de razões, alguns tinham idade avançada, outros não quiseram falar. Mas foi muito interessante porque as entrevistas foram feitas em 2006, 2007, logo depois da segunda eleição do Lula, né, um contexto bastante específico, e um momento em que eu acho que tinha uma memória, que eu acho que ela ainda é dominante nas batalhas de memória, né, sobre a ditadura, que é uma memória de esquerda. Oficial, que tem problema de ser uma memória oficial, que é conciliadora, mas que é uma memória de esquerda. E que culminava dizendo, bom, no final das contas, ninguém gostava da ditadura. E aí, quando eu fui entrevistar essas mulheres, eu pensei, bom, elas vão defender a ditadura. Ali tem um grupo que vai defender a ditadura. E não. Na verdade, elas tinham muito orgulho do que elas fizeram, porque afinal de contas, para essas mulheres romper com o peso do lar e ir para a rua e levar 800 mil pessoas para a rua é muita coisa. Então elas tinham muito orgulho de ter participado da marcha, de ter feito a marcha, mas elas me disseram assim, mas depois que acabou a marcha, aí a gente parou. Aí a gente parou de atuar, a gente não quis mais saber disso. Elas não é que elas tenham mentido, não é isso que eu estou dizendo, mas assim, né, nos documentos que o próprio acervo da CANDE, reunido por elas, né, que está no Arquivo Nacional, permitia visualizar, que elas continuaram atuando, insistindo, pelo menos até 68, 69, com muito vigor. E aí eu questiono pensar, mas por quê? Uma delas me disse, depois, elas estavam ali muito apegadas ao castelo. Uma delas me disse, depois que o Costa Silva veio com essa coisa de ditadura militar, a gente se decepcionou completamente e fizeram muita questão de dizer que foram, por exemplo, à passeata em protesto contra a morte do assassinato do Edson Luiz. Então acho que é muito interessante se questionar por que essas mulheres que apoiaram tão abertamente a ditadura, que se sentiram tão representadas pelo golpe, que foram para as ruas defender o golpe e a ditadura, defender o AI-2, defender o AI-5, fizeram manifestos muito claros, muito diretos, dizendo, por exemplo, em 68, foi um manifesto de Natal, imagina que fez de Natal, dizendo era importante que um instrumento como o AI-5 viesse para pôr um fim naquela baderna. Por que essas mulheres não reconstruíam a memória dessa forma? Quer dizer, talvez naquele momento ali que eu falei com elas, numa tentativa, por exemplo, de tomar parte, como é que a gente pode, numa sociedade que nega a ditadura, como a gente pode dizer que a gente gostava daquilo, Então é interessante pensar que essas mulheres, naquele momento, não admitiam ter defendido a ditadura em sua totalidade. Hoje eu não sei se com o aval que o Estado tem dado às rememorações da ditadura, se elas não se sentiriam confortáveis para elaborar uma outra memória. Então era isso, e depois a gente pode conversar mais. Obrigada, Janaína. Eu vou passar para Maria Cláudia, que aí ela traz a outra memória e depois a gente dá o arremate para poder passar para ouvir vocês. Boa noite a todos. Queria agradecer a Lívia e as organizadoras desses eventos aqui na Travessa. Muito interessante colocar a mulher em todas as suas maneiras de expressão, na política,
entrar no esporte, a mulher como mãe. A gente precisa falar desses assuntos no momento em que a gente está vendo nossos avanços retroagindo. Então, esse trabalho aqui sobre as mulheres da luta armada, eu me concentrei em pesquisar a Ação Libertadora Nacional. Eu já vinha trabalhando com a Ação Libertadora Nacional no mestrado. O mestrado eu fiz sobre o período final da NN, fiz na Sociologia da Unicamp. Esse daqui é o meu trabalho de doutorado na USP. Comecei em 2006, terminei em 2001 e o trabalho foi publicado ano passado. Então tem já um tempo, né? Nesse meio tempo, houve a Comissão Nacional de Anistia, a Comissão Nacional da Verdade. Então, assim, que de alguma maneira liberou um pouco as falas dessas mulheres, porque então, até então a mulher fala bem menos do que o homem. Então eu consegui fazer 45 entrevistas, agreguei algumas outras, já dentro de um aparato oficial, né, a Comissão de Anistia, a Comissão da Verdade, e algumas eu entrevistei muito depois, porque demoraram a se decidir se queriam ser entrevistadas ou não. A mulher sempre é mais retraída, e principalmente, vocês conhecem um pouco da Ação Libertadora Nacional, ou pelo menos já ouviram falar de Carlos Marighella. Quando eu comecei a pesquisa de mestrado, Carlos Marighella era conhecido, e até a Assembleia Legislativa fez várias homenagens a ele, como um bom deputado. A face oculta do guerrilheiro a gente começa a descobrir agora, porque tem mais publicação, tem filmes, né? O Wagner Moura vai lançou em Berlim, agora vem para cá para o Brasil, está com problema de distribuição. Então, eu comecei a trabalhar com a Eliane e a principal documentação foi o acervo Brasil Nunca Mais. São todos os processos da ditadura, da justiça militar. Então, eu fui vendo que a história da militância na Eliane era muito falada no masculino, sempre os dois dirigentes, Carlos Marighella e Joaquim Camargo Ferreira. E havia muitas mulheres processadas, algumas estavam foragidas e outras estavam presas. Nomes que eu jamais saberia, não conhecia, não tinha ouvido falar, porque nunca tinham se exposto publicamente, nunca tinham falado que tinham militado. E é um complicador de trabalhar com documentação da repressão, porque é a manipulação de documentos. Então eu fiz uma lista de 80 processos, os processos são longuíssimos, isso indo todo dia para o arquivo, hoje ele está disponível online, você põe lá BNN digital e procura o que você quer pelo nome, pela organização. Tem a parte dos processos e a parte dos anexos. Os anexos, bem interessante, porque são toda a documentação dos grupos, documentos oficiais, cartas, bilhetes, tudo que foi apreendido, que eles falavam nos aparelhos, nas casas, onde os militantes viviam. Então eu fiz uma lista de 300 mulheres. E na época não tinha rede social, não era tão fácil falar com essas mulheres, né? E muitas delas não estavam muito dispostas a falar. E como eu falo da manipulação de documentação, é importante frisar isso, porque assim, tem uma linha da história que não aceita muito a questão da memória, né? Porque a memória já passou um tempo, então tem todas as influências políticas e simbólicas do presente. Mas nesse caso, a documentação do Brasil Nunca Mais, ela mostra como a repressão funcionou. Ela não dá uma história muito consistente da história da esquerda, por exemplo. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, uma pessoa que aparecia muito citada em todos os depoimentos era a Leda Gittai. É professora de Unicamp. A Leda Gittai não entrou na LN. A Leda Gittai foi do movimento estudantil. Mas por que ela é tão citada? Eu fui entrevistada, você foi da LN? Não. Porque tinha muitos amigos da LN, mas eu fiquei no movimento estudantil. Eu falei, mas por que você aparece tanto? Eu achei que você fosse assim, a pessoa que mais assaltou banco, mais fez ação. Se você está em tudo. Ele falou, não, sabe o que é? Eram as estratégias que a gente tinha. Quando você podia falar o nome, você falava o nome de quem já estava fora, já saiu do Brasil. Então tem muitas mulheres que são citadas que na realidade não pertenceram à LN. Tem mulheres que são citadas no processo da LN porque os primeiros processos que foram abertos foram da LN, mas a pessoa não estava na LN, estava na PPR. E assim, as mulheres, muitas delas passaram pela AP, depois foi para a LN, foram para o PCBR, depois foi para a LN.
Então, assim, o difícil é você saber quem permaneceu na LN e por quê. E é interessante que a maior parte das mulheres que participaram, que militaram, porque a LN não era só a ação armada. A ideia do Marighella com o golpe foi sair do partido, não só ele, outras pessoas acompanharam, e partir para a ação, né? Que ele achava que todas as maneiras legais de lutar contra a ditadura estavam esgotadas, então só tinha ação. Ele vai para Cuba, né? Na OLAS, na Organização de Latino-Americana de Solidariedade. Não só ele, tem todo um contexto internacional da Guerra Fria, do movimento do Terceiro Mundo. Então, a América Latina estava sob ameaça militar ou sob ditaduras. Então, na OLAS se decide que tem que partir para a luta armada. E o Marighella rompe o partido, não sem dificuldade, estava conversando até com Lincoln, né? Porque também o partido para muita gente foi um caminho de vida, aprender política, porque a militância é uma construção, você vai fazendo, você vai aprendendo. Então é a origem, né? Muitas das mulheres que foram para a LN foram no partido, nem todas, principalmente as que eles chamavam as velhas do partido, Clara Scharf, Zilda Xavier Pereira, Maria Lourdes de Rego Melo, Nieta Campos da Paz, que eles faziam parte de uma associação chamada Associação Feminina da Guanabara, que foi muito ativa junto ao partido. Então algumas rompem, outras não. Ana Montenegro, que era do partido, era muito amiga do Marighella, continuou ajudando mais no partido. Então teve esse trânsito e teve gente que ajudou do partido, porque sempre fala, a LN foi uma dissidência do partido, mas não o partido enquanto partido, mas os militantes do partido continuaram ajudando por laços afetivos de amizade. Tanto é que, por exemplo, aqui em Câmara Ferreira, o partido tinha um sistema de informação dentro da polícia. Então, ele trouxe isso para ele. Então, por exemplo, quando alguém era preso, tinha informação ali dentro de quem tinha sido preso, que tinha falado, quem ia ser a pessoa a ser procurada na rua. Então, era um esquema que trouxe do partido. Muitos dos aparelhos das casas que o partido tinha também foram usados pela LN, esconder gente, colocar, porque você tinha que alugar uma casa, ter o contrato, tinha que provar um salário, então tinha que ser uma pessoa legal. Então a maior parte das mulheres que aparecem na LN, se você for olhar para os processos, elas não fizeram nada. Porque o que acontece? A repressão desqualificava a militância da mulher. Ao contrário das mulheres da Janaína, essas mulheres saíram de casa e não voltaram. Era outra ideia. A época de 60 delas era uma época transgressora. Elas tinham horror de ficar fazendo um enxoval para casar. E assim, os pais naquela época, a máxima instrução para a mulher era o magistério. Tanto é que muitas foram presas, eram normalistas. Mas assim, não tinha aquela coisa que a mulher vai fazer pós-graduação, não existia essa ideia. Então, para elas foi transgredir. Muitas das que entraram na luta armada tinham parentes que eram do esquema repressivo. A Diva Bournier era sobrinha do João Paulo Bournier, que queria explodir o gasômetro. A Ana Corbusier era filha do Roland Corbusier, mas a mãe dela trabalhava, era secretária do governo de Pouquecil. A Yara Gouveia, que foi outra mulher, o pai dela era dono da Beneficência Portuguesa em São Paulo e tinha relações privilegiadas com os cadetes de Campinas. Queria prender a própria filha. Então, tem várias mulheres que tinham parentes, pais, que eram do sistema repressivo e tiveram que romper com a família. E os custos de ter rompido com a família e estar presa e estar à mercê do Estado também não foi pouco. Porque era a sobrinha do João Paulo Bournier, foi bem tratada na tortura? Ninguém foi bem tratado, mas elas menos ainda. Então, o que acontece? A repressão desqualificava a mulher e nos processos, a maior parte das mulheres aparecem como sendo esposa de, companheira de, entrou por causa desse, daquele. Porque a repressão escolhia os nomes que ela queria culpar. Vou falar desse. Então era o homem. A mulher sempre foi ou a ingênua do interior, ou a que entrou nessa coisa porque morava junto na mesma casa. Então a mulher passa sem quase militar. E o que acontece? Os advogados, para defender, não havia bem a defesa, porque era quase uma utopia, mas para liberar, usava nesse processo
o estereótipo da época de falar que a moça criada à moda antiga, que é moça bem comportada, que é de pais que tem prestígio social. Então eles usavam esses estereótipos para liberar a pessoa, para conseguir uma homenagem, para conseguir que ela saísse da prisão ou respondesse a um processo de liberdade. Então usaram esse estereótipo. Então se você for ver a repressão, não considerava militância. Os advogados de presos políticos também não, eles usavam o estereótipo. Então, ou ela era sempre a coadjuvante, a mulher nunca escolheu a militância armada. E quando havia citação, tem 3 pelo menos que eram as mais citadas em ação armada. E algumas que são citadas em ação armada também não tiveram ação armada. Quando você vai perguntar se fez ação, se foi processado por ela, não fui autora de nada, não fiz. Então é a Isis Dias de Oliveira, a Sônia Hipólito, a Ana Maria Nasimovic e a Aurora de Nascimento Furtado. São as mais citadas. A única viva é a Sônia Hipólito, que quando eu fui falar com ela é assessora da Dilma, já está com escândalo essa coisa da Dilma, ela foi da Bar Palmares, ela pegou em armas, então ela não quis se manifestar. 3 anos eu tentei, depois, hoje ela quer falar comigo. Então assim, eu queria mostrar principalmente quais eram os recursos da oposição armada, porque a luta armada não é incorporada como uma luta assim de valor. O Gabeira diz assim, que a luta armada foi o erro mais fascinante de uma geração. Então assim, você já acaba com a experiência de luta no Brasil de quem resistiu, eu uso como resistência. Para mim, a resistência, o Marighella mesmo diz que é uma luta de resistência, de olho por olho, dente por dente, porque eles estão sequestrando, eles estão processando as pessoas, eles estão prendendo as pessoas, não vamos resistir. Né? Houve casos isolados antes de grupos, houve, mas assim, para a Helene é uma luta contra o regime. A gente pode discutir por que perdeu, por que foi derrotado, mas a gente não pode excluir isso da história do Brasil, a luta armada. E nem excluir as mulheres da luta armada. Porque a mulher, quando ela vai para a luta armada, ela rompe uma série de coisas. Todo esse ideário de feminilidade, de ficar em casa, da boa mãe. Elas estão discutindo maternidade, elas estão discutindo sentimentos, elas estão discutindo matrimônio. Cada uma teve trajetórias diferentes. Não dá para você pegar e generalizar. Mas era um momento de libertação no mundo inteiro para a mulher. E elas tiveram que romper muitas coisas para estar na militância. Até com a família. Então, foram mulheres que voltaram atrás, como as mulheres da Cândida, que foram, tiveram lá o papel político lá delas, forçaram o golpe e depois voltou para casa. Porque era um esforço militar, praticamente, porque aquela questão que a mulher não se mete em política. O que acontece? A imprensa também fez o seu papel. A imprensa, conivente com a ditadura, desqualificava a mulher, os advogados liberavam a mulher com base no estereótipo, e a repressão dizia que elas tinham sido coadjuvantes. E um dos maiores enfoques do livro e da tese foi mostrar que eu achei bem interessante isso. A Ariane tinha alguns setores, ela era uma organização de linha horizontal, então não tinha um centralismo democrático, não tinha uma hierarquia. Mas para qualquer grupo que se forma, você tem que ter uma estrutura de inteligência, de apoio e logística. Você tem o núcleo armado, você tem o núcleo que vai trabalhar com os camponeses, você tem os núcleos que vai trabalhar com os operários, e aí tinha tudo isso. As outras organizações também tinham. Só que assim, eu quis trazer um pouco do que foi esse apoio e logística, o que era, que recursos eram esses. E trabalhar com uma coisa que pouca gente trabalha no Brasil, acho que ninguém trabalha, com a questão do álibi ideológico. Como uma organização que é clandestina, ela atua, ela se aparta da sociedade? Não, ela usa a sociedade. Ela sempre é toda clandestina? Não, ela tem as estruturas legais. Então o que ela vai fazer? Ela vai. A Eliane comprava terrenos no Araguaia para colocar gente. A Eliane tinha estruturas assim, xerox, estacionamento, fotótica. Então assim, eles compravam para servir. Eles criaram uma empresa de transporte chamada Alina. E muitos militantes que chegaram em São Paulo, que é uma cidade que protegia mais do que o Rio, a profissão mais frequente era só representante comercial, viajando. Então, assim, o que implica? A gente precisa pensar um pouquinho o que implica estar numa luta armada, como você vive uma clandestinidade. E
o que você precisa para levar essa luta? É uma luta desigual com a repressão? É. Eu não defendo a militância como uma coisa monumental. Não acho que o militante seja um monumento. Não é uma coisa etérea, mas é uma coisa generosa. Porque assim, o que essas pessoas deram? A vida, né? Na época todo mundo tinha medo, quem foi que ficou aqui lutando? Foram eles. Você pode discutir se o caminho estava certo ou não, sabe? Mas você não pode desqualificar, então você tem que ver como que era a sua atuação. Como era viver essa militância e qual o poder de infiltração que teve. Porque se teve a reação, porque a militância também fez muitas coisas e não se mostra, essa minúcia não se mostra. Por exemplo, teve empresa de entrega que eles abriram, alguns esquemas do Partido Comunista trouxeram para a organização, tinha que ter enfermarias, mesmo que improvisadas, tinha que ter para quando tivesse um tiroteio. Usar o corpo no confronto, como você fazia, na época estava a moda hippie também, então as batas largas escondiam. E a repressão ficava atrás também disso, né? Por exemplo, a Jéssica Jane foi fazer um sequestro com um avião e foi de bata. Então, assim, tinha coisas assim, você tinha que manter, você não podia ser suspeito, você não ia vestir uma minissaia e ficar com bolsa de couro, com sandália de couro, porque você tem que ser estudante. Você ia colocar uma roupa séria que não despertasse suspeita, você não ia ficar com o cabelo grande que não despertasse suspeita. Eu acho muito interessante porque, assim, quando se fala da ditadura, se fala assim, mas quem resistiu, quem morreu foram só o pessoal da luta armada. E não foi. É interessante porque eu acho assim, precisa ter mais pesquisa sobre a doutrina de segurança nacional, como ela atua. Porque assim, todas as instâncias da sociedade foram controladas. Na universidade, nas fábricas, você tinha que ter atestado de bons antecedentes para trabalhar. Quando você era preso, a sua confissão ia para o diário oficial. Enfim, havia um controle e eu acho que a gente tem que falar um pouco mais disso. O AI-2 dizia assim, a revolução se legitima por si mesma. Mas não, ela não se legitima por si mesma, ela precisa que todo mundo gravite ao redor dela. Como um Estado autoritário, ou mesmo totalitário, aqui foi autoritário, eu acho, ela gravite em torno dela. Quem foram aqueles que disseram não? Mesmo de forma camuflada. Quem estava dentro de uma organização e atuava legalmente, a repressão nunca soube. Tem gente que a repressão nunca soube. Teve mulher que conseguiu tirar o prontuário dela do DOPS e nunca foi processada. Então são pequenas estratégias que o Humberto Eco chama de transgressão periférica. Os americanos, os franceses, os italianos dizem da resistência passiva. A resistência dessas mulheres não foi passiva, foi ativa. Então acho que a gente tem que olhar que assim, você esconder uma pessoa na sua casa, você podia ser tão punida quanto você participar do sequestro do embaixador. A Lei de Segurança Nacional punia quem? Punia como cúmplice. Eles tinham duas figuras de punição, as filiadas e as mantenedoras. E usavam muito o tratadista penal, Nelson Hungria, para dizer quem era o cúmplice. Então quem distribuía panfleto tinha punição. A Carmen Beloc emprestou dinheiro para a irmã dela e foi presa porque emprestou dinheiro. Ficou 2 anos presa, foi torturada, respondeu ao processo. Então, assim, você tem que estudar mais como essa lei de segurança atuou. E ela também não era precisa, ela era vaga. A população não sabia, então você tinha medo, ela dizia que a população ela é responsável pela segurança, né? Então, se você vê terrorista, denuncie. Então, assim, ela estimulou a denúncia e ela mexeu muito com o medo, com os sentimentos das pessoas. Eu não estou dizendo que, como a Juliana falou, por consentimento, eu não nego pelo consentimento, mas eu procuro ver onde que essa resistência biológica existiu e que ninguém fala. Não necessariamente quem fez parte da periferia da organização armada, pai, mãe, tio, avó, e quem era simpático à luta que estão fazendo, mas ajudavam de outras maneiras, de maneira clandestina. Como a gente pode saber desses pequenos? Porque é interessante, eu conversei com um senhor que foi para Araguaia. E ele falou assim, olha, a gente teve muito contato com os índios Tapirapés. Em 1972 teve um grande conflito da Codeaia, que era uma empresa agropecuária que chegou lá invadindo a terra dos índios. E a ANN foi para lá para participar de cooperativa de leite, de peixe. Não era a ideia de fazer guerrilha como o PCdoB, se bem que fizeram todo o acordo com o PCdoB.
ele chegou lá e o chefe dos Tapirapés teve um grande conflito. Eles entraram, os militantes entraram com os Tapirapés na mata e ficaram 80 dias. E assim, tem uma coisa muito interessante, que o chefe da tribo dos Tapirapés chegou para esse militante da RN e deu uma Winchester muito velha. Eu achei maravilhoso isso daí, porque mostra um pouco a história. E aí o militante falou, mas que estranho, por que você está com essa Winchester? Ele falou assim, eu estou dando essa para você porque a gente apoia a luta de vocês aqui, porque é a nossa luta também. Essa Winchester, quem deu pra gente foi o Claude Lévi-Strauss quando passou por aqui. Claude Lévi-Strauss tinha passado para pesquisar os Bororós em 1938. Então você vê como a história do Brasil é uma coisa cíclica e que assim, você tem que mostrar assim, a luta armada foi isolada da população, mas com quem ela se aliou? Quem lutou junto? Quantas paróquias pequenas de bairro não ajudaram? Né? Uma igreja progressista, os marxistas cristãos, quanta gente não ajudou? Eu acho que a gente precisa ver um pouco isso. Em que momento essa teatralidade da ditadura ela não conseguiu chegar, né? Então assim, a figura do álibi ideológico, como você pode, ao mesmo tempo, mostrar um comportamento que você não é de oposição, mas que você se organiza nos bastidores. O grupo, a maior parte das mulheres que fizeram parte da IN foram do grupo de apoio. Aí eu falo, é aquela figura da mãe que cuida. Não é. Porque teve um monte de homens que participaram da IN com apoio, o professor Joelmo Filho também. Engraçado que a ditadura era totalmente machista e punha assim, ele encabeçava o processo, mas no processo eram 7 mulheres. E a ditadura dizia, são as 7 amantes dele. Então você vê assim, por isso que é importante o depoimento, com tudo que ele tem de problemático, porque a pessoa esquece, a pessoa coloca coisas ali que não correspondem muito à verdade, mas era a única fonte que eu tinha. E muita gente falou pela primeira vez, né? E assim, tem partes falando sobre a participação das mães, de pais que ajudaram, não só de mães que entraram na organização. Então eu queria mostrar assim, enriquecer mais essa figura do engajamento, porque assim, o engajamento não era só pegar em arma, nem assim, não se sustenta. Você tem que conviver com a sociedade, você tem que expandir a luta. Eu acho interessante porque todo mundo fala assim, mas nos documentos da organização, ela diz que o povo está com a gente e a organização está no seu declínio total. Mas é claro, no documento, a organização ela está precisando fazer o chamamento a quem apoia, ela vai falar que está degringolando. Eu vim da área de letras e eu acho assim, que a gente tem que colocar um pouquinho, fazer um pouco de análise do discurso, tanto da teatralidade da ditadura, da teatralidade da justiça, da maneira teatral da imprensa. Porque assim, se tem essa teatralidade para militância, que escreve coisas que não correspondem à verdade, ela não vai dizer estamos degringolando ou não apoiam a gente, não. Porque o que acontece? A gente tem que se transportar para aquele contexto. O militante que foi para o armado, ele deu a vida a uma subjetividade revolucionária que era lutar até o último homem. E eu acho que as pessoas não entendem isso. Quanto custa? Eu abro o livro com uma frase do Camus que diz assim, não é a revolta que é nova, é o quanto ela custa. Porque é verdade. E assim, custou para a Armada, custou para o Partido Comunista, custou para o Partido Comunista do Brasil, custou para os sindicalistas, custou para os militares progressistas. Então, se a gente for colocar quantas pessoas foram atingidas pela ditadura, a gente tem que dar um salve quem militou. Porque senão a gente vai apagar essa história, porque a gente já tentou apagar. Né? Marighella já foi considerado como um bom deputado. Agora está mostrando outra maneira de ver o Marighella, que ele não foi ser deputado. E eu acho assim, aqui tem 45 mulheres, mais outros depoimentos, tem coisas muito interessantes, quando a pessoa também foi presa, como fizeram para continuar militando dentro da prisão, como fizeram para se reinserir na sociedade, porque quem foi preso achava trabalho fácil depois? Não.
Então muita gente foi para o exílio porque não tinha como viver. A ditadura te colocava numa situação que você tinha que ficar indo assinar todo mês na auditoria, e você era completamente... Era uma violência, porque os lugares não tinham salvo de você dentro. Então, assim, essa reinserção social, tinha gente que viveu Clandestina há 10 anos, não sabia nem mais o que era viver em sociedade. Né? Então, acho que você tem que considerar esse trabalho foi na minúcia. Eu queria me aproximar mais, assim, da realidade concreta do que é uma luta armada, o que é o setor de apoio logístico. Qual a importância de uma ação armada em toda essa coisa? A ação armada é importante, é o que dava dinheiro, mas tinha banqueiro que dava dinheiro para a organização, tinha outras fontes de dinheiro, tinha gente que tinha esquema que era grande comerciante, que dava dinheiro para a organização. Claro que a ação era para tirar dinheiro, mas assim, a organização, e a ENL começou em 67, fez o primeiro documento dela de fevereiro de 68, não era nem Ação Libertadora Nacional, chamava Agrupamento Comunista de São Paulo, os velhos que saíram, os mais velhos que saíram do partido. Depois ela continuou até 73, janeiro de 74, ou seja, se a gente for pensar, quanto tempo durou? Todo mundo morreu, não teve um fim formalizado a organização, acabou porque todo mundo foi morrendo. Ou se exilaram, e é interessante porque assim, nessa coisa de tentar entender como funcionou essa rede, eu fui estudar depois exílio. Vou terminar porque acho que já vai ser bastante tempo. E no exílio tinham redes que ajudavam, e não só de denúncia na área deles, tinham redes verdadeiramente que ajudavam. Vou falar uma delas, que é uma rede chamada Réseau Solidarité, de um egípcio exilado na França, que chamava Henri Courrier. Vocês não ouviram falar, mas quem sabe no próximo livro eu escrevo um pouco essa rede. Ela serviu a 16 países da América Latina, com dinheiro, com arma, com passagem, com documento, com várias coisas para operacionalidade das organizações. Não só da ENL, também usou um pouco dessa. Mas enfim, aí depois a gente discute. Acho que eu falei um pouco, não sei se eu dei uma ideia do que é o livro, mas... O meu livro com a Débora Tomé não trata das mulheres na luta armada, trata da política, mas de um outro ângulo, que é diferenciado. Quer dizer, eu também escrevi sobre as comunistas anteriores à luta armada, anteriores ao golpe, né, até 62, mas num outro contexto, já agora em 2017, para uma coletânea sobre as mulheres comunistas da América Latina. Mas é um livro argentino, né? Chama-se Queridas Camaradas. No caso daqui das mulheres do poder, ele tem uma outra pretensão, que é discutir os feminismos, as teorias. Nós pensamos mais no curso sobre essas, trazendo as teorias, a história das mulheres no mundo e no Brasil, a representação, né, o mercado, o trabalho, a questão da educação, os partidos políticos. É uma outra abordagem. Como a mesa é sobre as mulheres na década de 60, e que são esses momentos que tanto a Janaína traz como a Maria Cláudia, elas são momentos precursores de uma questão que está acontecendo no mundo, que é o mal-estar profundo das mulheres a respeito do seu estatuto de dona de casa e de querer participar do mundo. Quer dizer, se vocês pensarem, o livro da Simone de Beauvoir, que é de 49, é um livro logo depois da guerra e do começo do que a gente vai chegar, do momento em que de maior não é consolidação, mas do ápice do capitalismo moderno, que a gente chamaria Godage. É o único momento em que o trabalho vai despontar numa briga de foice, num quarto escuro, como diz lá no Nordeste, com o capital, e consegue ganhos de produtividade superiores ao que foi conseguido. Quer dizer, o medo da União Soviética
e a disputa entre Estados Unidos, a Guerra Fria, é o veículo, o motor dessa questão. Então, nunca esquecer isso. Então, a Simone de Beauvoir escreve nesse momento, em 49, O Segundo Sexo, seguido em 63 do livro da Beth Friedman, né, A Mística Feminina, que veio discutindo o quê? A dona de casa americana e o desejo de lugar ao sol das mulheres norte-americanas. Isso vai incendiar os campos universitários do mundo, que é para poder você entender essas mulheres, porque tem mesmo as mulheres da Cândido. Quer dizer, agora escutando novamente a Janaína, eu já li o livro dela e tal, que a gente já fez outro debate. Essas eram as mulheres que estavam interessadas na política, porque a política é um espaço de poder. E os espaços de poder não são do sexo feminino, das mulheres, né? Então, nem as mulheres não são umas ilustres desconhecidas na luta armada, também são apagadas, como elas, a ditadura e os militares as usaram como bucha de canhão no momento de legitimação popular pelo Brasil inteiro. Ainda bem que Campina Grande não teve marcha pela família. Não porque não fosse reacionário, mas por outra, talvez não deu tempo de organizar. Mas eu lembro muito bem da marcha, da desgraça da marcha de 2 de abril de 64, tá? E das manchetes de jornais que chegavam lá. Da luta armada, isso tudo que você está colocando, mesmo eu, que tinha uma origem, que eu fui do PCB, eu botei muita gente da minha casa numa maluquice, porque você tinha relações de amizade com as pessoas e você não negava. É como se você dissesse, fechasse a porta na cara de uma pessoa que a polícia estava no encalce. A gente fez coisas que Deus duvida, né? De atravessar com o pessoal da luta armada o túnel Rebouças, para botar o cara lá no outro lado da Zona Norte, e o cara armado com uma pistola desse tamanho. Eu nunca tive tanto medo da minha vida. No meio disso, se tivesse uma barreira militar e os militares faziam barreira adoidado, eu não tinha nada que ver com aquilo, entendeu? Mas o amigo vem e diz assim, o que é que você faz? Bota lá. A própria Antonieta, Campos da Paz, o filho morreu porque eles foram procurar Marighella na casa dela. Quando o filho dela abriu a porta, era a polícia armada. Ele fez um infarto na hora. E a Maria Antonieta Campos da Paz perdeu o filho de uma forma... Ela me falou, porque eu entrevistei a Antonieta. Eu me senti muito culpada pela morte do meu filho. Você sabe o que é ser culpada pela morte do filho? Era muito, porque ela gostava do Marighella. Ela tinha uma simpatia. Ela disse que o Marighella era a pessoa mais encantadora que ela conheceu na vida. Quer dizer, não tem nada a ver com o marido dela. Ela era casada com a Aloysio Campos da Paz, que é o médico que vai entrar no navio alemão para examinar a Olga Benário quando ela foi expulsa do Brasil e entrega a Gestapo. Quer dizer, Getúlio levou a culpa o tempo inteiro. Mas o Supremo Tribunal Federal foi quem autorizou a expulsão de Olga Benário. Então, muita gente está responsável por uma mulher de 7 meses de gravidez botar no navio alemão e entregá-la para as prisões, para a prisão nazista. Quer dizer, isso foi em 36, ela só foi falecer em 42, porque também eu entrevistei a Elvira Prestes e ela diz que elas nunca sabem sobre ela, elas só sabem por causa que o pessoal tinha muita mania de costurar na barra da saia das mulheres os nomes. Então, você ia para a cama de gás, mas você não ia nua. Ia pela. Nas roupas que foram lá no crematório, eles encontraram uma saia que tinha o nome das mulheres que tinham ido em fevereiro de 42 para a Câmara de Gás. Tinham costurado na barra da saia. Porque a dona Leocádia, a mãe do Prestes, é um monumento que a historiografia brasileira deve escrever sobre ela. Tá?
eu tenho a maior admiração pela dona Leocádia, porque tudo que vai acontecer na década de 30 e tirar logo a Anitta do campo de concentração, foi a tenacidade da dona Leocádia Prestes para fazer uma campanha monumental para retirá-la. Claro que a esquerda na década de 40, a guerra, é muito diferente de hoje do que a gente tem como ideia do que está acontecendo. Mas eu queria dizer que as mulheres da CAND, hoje pela primeira vez eu tive uma simpatia, coitadas, eu sempre tive muita raiva delas, e raiva não é bom quando você está no campo da avaliação, da análise. Você não pode ler a história com raiva, né? E essas mulheres infernaram a nossa vida nos idos de 60. Mas hoje, pensando, eu já te ouvi falar, mas eu ainda continuei com vontade de socá-las. Mas agora não, você disse, não, elas queriam fazer política, era a política que elas conheciam. E elas estavam defendendo a sua origem, mulheres de classe média alta. Né? Então era essa, mas não deixa de ser as mulheres que vão estar na política. Porque se existe um espaço no Brasil que nós não estamos, é na política. Né? A Janaína Janaína é aqui, a Maria Cláudia. Eu também conheci muito a Antonieta não, a Baiana, você falou que ela era... Não, a Mara Sharp também foi com isso. Não, é a comunista. Não, a comunista Gordinha. Ana Montenegro, que ela falou. Ana Montenegro, a Ana Montenegro sou eu hoje, a velha chata, né? E a gente era jovem, a juventude que estava chegando na redemocratização. Era já o avalanche das mulheres, porque as mulheres da luta armada que sobreviveram, elas vêm todas para o feminismo, que nós já tínhamos aqui meio que explodido a partir de 75, porque os militares são ótimos, são engraçadíssimos. Eles vigiavam a gente sabia que tinha informante dentro do Centro da Mulher Brasileira. Lá, não sei por que a gente botou o apelido neles. Olha, hoje tem melancia. Diabo é que você vai falar de melancia. Melancia é verde por fora e vermelho por dentro, né? Mas a melancia era o código para dizer assim, tem uma mulher suspeita, era sempre uma mulher que ia lá para ver.